quero cumprimentar a todos, né, com a paz do Senhor Jesus. Na sequência desse vídeo estará aí, né, uma pregação maravilhosa, né, um alerta de Deus aí, né, que Deus usou grandemente o pastor Rodrigo de Mato Grosso do Sul. Então ouça com muita atenção, né? Queremos pedir para você também se inscrever aí no nosso canal e ativar as notificações do YouTube para você estar podendo receber, né? Sempre que nós postarmos novas pregações, olha que bênção, você vai estar recebendo a notificação no seu celular e também no e-mail, né, dessas novas pregações. E quem sabe através de uma pregação, né, você receba aí uma grande revelação de Deus, sua vida é mudada, né, transformada, você recebe bênção, a sua família, né, e essas bênçãos, né, vão estar ecoando por toda a eternidade. Então que Deus te abençoe e vamos ouvir, né, e praticar aí as palavras que Deus colocou no coração do pastor Rodrigo. A paz do Senhor a todos, irmão. O inimigo tem batalhado às vezes para que nós não podemos enviar aquilo que Deus tem colocado ao nosso coração. Mas eu sou insistente, Deus está me falando que, filho, insista, mande, então eu vou mandar aquilo que Deus colocou ao meu coração, né? Jesus, ele é fiel, Jesus, ele é verdadeiro, Jesus é santo, Jesus não muda e não vai mudar. Livro de 1 Reis, capítulo 1, verso 16. 1 Reis, capítulo 1, verso 16. E Batseba inclinou-se a cabeça e se prostrou perante o rei, e disse o rei: Que tens? E Batseba inclinou a cabeça e se prostrou perante o rei, e disse o rei: Que tens? Amém? Irmão, todos conhecem a história de Davi. Todos conhecem a história de Betseba. Davi, olhando da janela do seu palácio, do seu quarto, ele vê Betseba se banhando na fonte. E a concupiscência dos teus olhos cobiçam a sensualidade que esbanjava Betseba. Tanta sensualidade como os olhos contaminados são um grande pecado, porque os olhos contaminados são os olhos corruptos, ou seja, a concupiscência dos olhos, a concupiscência do olhar. Betseba expandiu a sensualidade por causa do seu corpo, da sua sensualidade. E ali Davi a chama e a recebe, sabendo que era mulher de Urias, um dos seus soldados fiéis. E ele entra a ela e ela engravida. E a partir daquele momento ele começa a maquinar como dar fim à vida de Urias. E quando ele maquinou, ele falou para Joabe colocar Urias na frente do batalhão e Urias morreu. Tanto Betseba como Davi foram ambos culpados. Não sabemos se Betseba coabitou com ele por medo ou porque já olhava para o rei, mas sabemos que pecou, sabemos que também flagelou contra o seu marido. Irmãos, Davi foi sentenciado de morte, tanto que Natã entra e fala sobre a parábola da cordeirinha, a qual todos conhecem. Quando Davi ouve a parábola da cordeirinha, ele fica indignado, furioso e fala: digno de morte é este homem. Mas de repente o profeta vira o dedo para ele e diz: tu és esse homem. Davi estava sentenciado, mas Davi, como diz o Salmo 51, se prostrou e disse: purifica-me com isopo. Ele fala para Deus tirar o reino, tirar tudo que tem, mas ele fala: Senhor, não retire de mim o teu Espírito Santo, Ramadagaceia. Porque ele teve medo, porque ele sabe que é um homem sem a presença de Deus. Ele sabe que é uma mulher sem presença de Deus, porque ele viu Saul quando perdeu o Espírito Santo. E um espírito mau da parte do Senhor o atormentava, mas quando Davi tocava harpa, a paz entrava na casa de Saul. E Deus sentencia ele e Betseba com a morte do filho que estava sendo gerado. Quando nasce o filho, Davi jejuou, orou, como todos sabem, mas mesmo assim Deus recolheu o filho. E Deus fala: ei, o filho que nascerá após ti, de Betseba, tua mulher, esse edificará um templo, esse reinará após ti. Mas a promessa era de Salomão.
Salomão cresce. E quando ele cresce, ele vê o seu irmão Adonias se proclamando rei em seu lugar. Salomão era uma criança, não sabia se defender, mas Deus toca em Natã, Natã entra em aliança com Betseba e ambos vão ao rei. E ela cai de joelhos aos pés da cama do rei. Ela cai de joelhos ao quarto do rei. E ela intercede por teu filho Salomão. Deus poderia ter escolhido outra pessoa, outra rainha, a primeira mulher de Davi. Ele poderia ter escolhido qualquer uma das princesas, falar, Davi, aí vai nascer Salomão. Mas ele escolheu Betseba, aquela mesma que caiu com Davi. Porque quem sabe o que é cair, nunca mais quer cair. Quem andou na abundância de pecado, sabe o que é andar na abundância de pecado e ama a Deus muito mais do que aquele que nunca andou em abundância de pecado. Por isso Paulo fala, aonde abundou o pecado, superabundou a graça. Por isso Jesus fala, quem me amará mais, aquele que cometeu grande pecado ou que cometeu pouco pecado? O fariseu responde, aquele que cometeu grande pecado o amará mais. Então Davi e Betseba sabia o que era andar nos caminhos errados e por isso receberam um grande perdão e agora tem um grande amor por Deus. E Deus sabia que ela seria intercessora, que ela lutaria e batalharia pela promessa do teu filho. O que eu venho lhe dizer, irmão, que outras pessoas podem estar sentado no púlpito aonde Deus prometeu para ti. Que outras pessoas podem estar pregando em uns lugares onde Deus prometeu que você ia pregar. Algumas pessoas podem estar cantando nos púlpitos aonde você recebeu a promessa que iria cantar. O que eu venho lhe dizer, irmão, que aonde o fornicador, aonde o adúltero, aonde o soberbo, o egoísta, aonde aquele que está pregando por troco da prata, por troco do ouro, aquele que está orando e está cobrando pela oração, aquele que está cobrando para profetizar, aquele que cobra para de carrabacai para fazer campanha, Jesus vai limpar os altares nesse ano, Jesus vai limpar de canto e a ceia. Irmão, não é porque a pessoa fala em língua que a pessoa tem uma palestra bonita, porque Deus não está procurando palestrante, Deus está procurando pregador, homem santificado, mulheres santificadas com compromisso. E a ceia. Eu, irmão, nos meus 13 anos de pregador, eu nunca cobrei um centavo para pregar. Jesus sempre falava, filho, de graça você recebeu, de graça andai, se canto e a ceia. De cantorabacanto e a ceia. E nós vamos, irmão, e vamos de bom coração. Se a pessoa tem, nós voltamos alegre. Se a pessoa quer abençoar, nós voltamos alegre. Se a pessoa não quer, nós voltamos alegre. Porque Deus sempre vai preparar um coração voluntário para abençoar. Nunca fiz a minha agenda. No máximo que eu fiz, irmão, é deixar no Face o meu número. Mas nunca falei, meu número para a agenda. Meu número, não, só deixei lá porque o Espírito Santo falou, só deixe. Nunca liguei para alguém e falei, minha agenda na tua igreja, porque o Espírito Santo falou, a tua agenda quem cuido eu. E eu me ajoelho, e Deus falou, é no joelho e é no jejum. Eu me ajoelho e jejum. E Deus fala, enquanto você jejuar, enquanto você orar, eu preparo a tua agenda. E graças a Deus, desde solteiro e agora também casado, Deus quase todos os dias prepara uma agenda para que nós pregamos. Já saímos só com a gasolina de ida para pregar em outras cidades, mas voltamos de Cantarabacaia pela graça, e Deus abençoou. Muitas vezes fomos fazer missão, não recebemos oferta, mas como chegamos em Campo Grande, Deus tinha providência, Deus tinha bênção, Deus tinha vitória, da carrabacaia. A tua agenda quem prepara é Deus, pregador. É o teu joelho no chão, é o teu jejum, é o teu compromisso, é a santidade. Até hoje eu me mantenho no estado que eu fui chamado, não mudei nada, nem a pregação, nem minha vestimenta. Tem muito pregador e por causa da mulher vai mudando, por causa de fulano. Chicanto, Deus vai visitar ministério de muitos. Se você não quer mudar, Deus não pode cumprir a promessa em quem não tem mudança. Deus tem um intercessor como tinha Betseba por Salomão. Você tem uma igreja que intercede por ti. Você tem um pastor que intercede por ti. Tem uma missionária. Tem pessoas que te adotaram na oração intercedendo por ti. E Deus vai cumprir a promessa. Mas para Deus cumprir a promessa, de cantorabacaia.
Vocês têm que estar debaixo do jugo que Jesus te deu, porque o jugo do Senhor é leve e seu fardo é suave. Esse evangelho sem fardo e sem jugo, irmão, não é de Jesus, não. Esse nada a ver não é de Jesus, não. Para ser arrebatado tem que andar em santidade. Essas pessoas que andam de qualquer jeito podem ser até salvos, mas diante de juízo final para ser julgado pelas obras. Porque arrebatamento é santidade. Arrebatamento é se tirar a roupa do pecado e se vestir a roupa da santidade. Apocalipse 16:15. Eis que eu venho como ladrão. Bem-aventurado aquele que cobre a vergonha da tua nudez, para que não apareça as suas vergonhas. Bem-aventurado aquele que até agora cobre a sua nudez, para que não apareça a sua vergonha. Ele vem como ladrão, de repente. Ele não vai chegar e bater na tua porta, olha, tira a roupa do pecado, que eu estou esperando, e veste a roupa da santidade. Não dá tempo. O arrebatamento está O arrebatamento está às portas. Pregador, pregue santidade. Prega sobre arrebatamento. Prega sobre a morte de cruz. Prega sobre a ressurreição. Prega sobre o retorno. Jesus já veio, agora ele vai retornar. Dará caia ceia. Diante a churrabacaia. É tempo de você, irmão, se redimir enquanto tem pessoas intercedendo por você. Adonias pode estar reinando, o fornicador pode estar reinando, o mentiroso pode estar reinando, o fraudulento pode estar reinando. A Bíblia diz, farão comércio de vós. Deus me tocou grandemente, filho, envia. E aquele que se levantar contra, deixa comigo. Da catacaia ceia. Há um bando de soberbo, egoísta na obra de Deus. Shirihaya ceia. De canto e a ceia. Em todas as igrejas que eu fui pastor, irmão, eu nunca olhei para a teologia do dedo. Sempre tinha teólogo, tinha. Mas eu olhava para a unção, para o compromisso. Você quer conhecer um pregador, irmão? Conhece ele no dia a dia. Porque os pregadores hoje é caloteiro de carraba, cantorabacaia, é mentiroso. Shirehai ceia. Eles profetizam no emocionalismo, melhor aparência, vai profetizando coisa da carne, não vai se cumprir. Se não vir do trono, não se cumpre. E não vai dizer que foi a pessoa que não acreditou no profeta, não. Jesus já está por aqui, ó. Eu tenho orado na madrugada que Jesus tem falado dessa cambada de canta caia ceia. Você vai ver muitos líderes que estão nas grandes igrejas descer a sepultura. E alguns vão para o leito da enfermidade, por quê? Porque Deus quer ter um conceito. Ele fala, ó, se você mudar, eu levanto e vou dobrar a unção e vou enviar você nos 4 cantos do mundo. Rabahate caia ceia, te amarrai a ceia. E não diz que isso não é bíblico, não, porque Jesus disse à igreja de Apocalipse, as 7 cartas que ele enviou, ele disse a uma das igrejas, ei, eu tenho, porém, contra ti que toleras a profetisa, aquela que se diz profeta, se diz, mas não é. Tem muita gente que se diz profeta, mas não é. Jezebel, a ensinar e a levar os meus servos a se prostituírem e comer coisas sacrificadas a ídolos. Colocarei ela numa cama e matarei seus filhos. Irmão, Jesus também tem umas pregações aí que ele exorta, que ele ameaça. Então, irmão, olha, Jesus está por aqui já, de cantoraba. Essas pessoas que não têm olhado pelas almas, que têm olhado só para a condição financeira, para o carro que encosta na porta. Se encostar alguém com fusquinha, ele nem paz não dá. Mas encontrou alguém de cantora com carro importado, ele vai lá na porta, abraça, ele vai lá e fala, ó, senta nos primeiros lugares, irmão. Pedro escreve, se entrar um mendigo, entrar um rico, trata igualmente. Xarabacata caia sei. É tempo da igreja se levantar, da igreja olhar para o próximo, e a chia ceia. Enquanto você estiver olhando para o bolso das pessoas, irmão, você não vai prosperar, o teu ministério não vai crescer. A igreja só cresceu quando ela era unificada, quando ela partia o pão, quando ela olhava para a necessidade um do outro. De cantorebedea seco e axirebeceia. Essa palavra foi dada por Deus. Betseba se humilhou. E Deus falou, olha, tocou no coração de Davi. Davi, a promessa é minha. Assina um decreto, faz um documento aí, sela com teu dedo, fala para colocar Salomão num carro real e fala para o arauto subir em outro carro. E o arauto vai sair dizendo, eis aqui quem reina em Israel, em Judá, e Cantorebecaia, eis aqui um novo rei, Salomão, filho de Davi, filho de Betseba, eis aqui a rainha Xirecaia, e quando Corrabai, quem sentou do lado de Salomão? Betseba, a intercessora.
E você às vezes não olha para quem está intercedendo por você, dá honra para essas pessoas aí. Irmão, teologia é bom, teologia é maravilhosa. Mas há muito teólogo subindo no púlpito aí que o Espírito do Senhor já não está com ele. Apocalipse 3:1. Eis que tem nome de que vives, mas está morto. É como um cimbalo, 1 Coríntios 13. Todo mundo conhece a voz, todo mundo sabe que é aquele pregador, aquela pregadora. Mas a pessoa já não tem amor pelas almas, não tem amor por Jesus. Se a pessoa não tiver prata, não tiver ouro, ele nem prega, ele nem quer ajudar mais as pessoas. Ah, Chiacaia, sei. Tive fome, me deste de comer. Tive nu e me cobriste. Tive frio de cantabaceia e me cobristes. Chessei, tive na prisão e foste me ver. Tive enfermo e foste me visitar. É tempo de Jesus fazer a sua colheita. Ele vai arrebatar a igreja. E não tem A, não tem B, não tem C, não. Riadecoiaceia. Chinesse, há muito conhecimento vazio subindo sobre os púlpitos. Se a seco e a ceia. Tiamborrada e canto e a cicoiaceia. Acorda, desperta a igreja. Levanta tu que dormes. Levanta da tua sepultura. Abarraiaceia. Apocalipse 3:1. Eis que tem nome que vives, mas está morto. Xerebé, é tempo de ter vida espiritual. Não adianta você ter nome e não ter vida em si mesmo. Não ter Jesus dentro de ti. A melhor coisa é dizer igual Pedro. Pedro disse, eu não tenho ouro, eu não tenho prata, mas o que eu tenho eu te dou. Em nome de Jesus Cristo, levanta e anda. Ele tinha Jesus. Há muita gente que tem fama, tem ouro, tem prata, tem carro importado, mas não tem Jesus. Receba essa palavra. Receba essa palavra.